a sutileza da banalização da graça. Texto áureo nos diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Meus queridos, a graça quer dizer favor imerecido. Deus, através do seu grande amor, Deus, ele fez a humanidade. Ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Mas o homem, tendo recebido de Deus o livre-arbítrio, juntamente com a sua esposa, estavam ali no Jardim do Éden. E tinham toda a liberdade para participar, executar, realizar os afazeres ali do jardim. Mas Deus proibiu apenas que ele não tocasse ou se alimentasse da árvore que estava no meio do jardim, conhecida como a árvore do bem e do mal. Mas o homem, no seu livre-arbítrio, deixou com que a concupiscência dos olhos o levasse a desobedecer à ordenança de Deus. Quando Eva participou, foi enganada, persuadida pela serpente, por Satanás, e provou da árvore proibida. A partir daquele momento, como Deus o havia falado, a morte passou para todos os homens. Por isso, em Romanos, no capítulo 3, versículo 23, nos diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Deus, na sua presciência, um dos atributos de Deus, ele já sabia que o homem iria errar, iria o desobedecer, fazendo assim com que toda a humanidade pagasse por esse pecado, por essa desobediência. Por isso está escrito no Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, que Deus, ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Essa é a graça de Deus. Mesmo o homem vivendo no pecado, vivendo na iniquidade, Deus providenciou a salvação através do seu Filho. Queridos, nos diz a palavra em Efésios, no capítulo 2, versículo 4, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, ele nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então, o grande amor de Deus, a graça que nos traz salvação, vem através da morte vicária de Cristo na cruz do Calvário. O segundo tópico da lição, ele nos fala a graça, contexto bíblico, a necessidade da graça. Visto que todo homem havia desobedecido à ordem de Deus, devido aos seus representantes ali no Jardim do Éden, né? Eva e o seu esposo Adão, todos os homens assim receberam essa herança pecaminosa, e por isso a necessidade da graça está atuando, pois a Bíblia diz em Romanos, né, e também nós vemos Romanos capítulo 3, versículo 10, como está escrito: não há um justo sequer. Então, nenhum homem
pela sua própria justiça, pelas suas boas obras, não tem capacidade de alcançar a salvação, pois não há justiça nos atos humanos diante de Deus. Todas as obras do homem que não conhece a Deus são como trapo de imundícia perante a face de Deus. Não há justiça, pois o coração do homem é continuadamente mau diante de Deus. Por isso, não há pureza, não há justiça aos olhos do Todo-Poderoso. Então, Deus, a humanidade, foi beneficiada através da graça da morte de Cristo Jesus. Então o homem estava carente, depois do pecado de Adão e Eva, de receber de Deus a reconciliação, e a reconciliação veio com um preço muito caro, a morte de Cristo na cruz do Calvário. A extensão da graça. As Escrituras afirmam que Deus quer salvar todos os homens. Deus, Ele ama todos os homens, o mais vil pecador. Então, não há distinção, não há acepção diante de Deus, de A e de B, do rico, do pobre, do branco, do preto, daquele que mora em uma grande cidade ou aquele que mora na zona rural. Deus, Ele ama todos os homens. Por isso, concedeu a graça a todos os homens. Basta que o homem se arrependa do seu pecado, aceitando essa tão grande graça que é Cristo Jesus. Jesus já pagou o preço pela salvação. Cabendo o homem crer e se converter dos seus maus caminhos. Vamos agora para o nosso terceiro tópico da lição. Já estamos indo para a finalidade, né? A graça no contexto da reforma. Nós sabemos que houve a reforma protestante devido a muitos questionamentos, como muitas pessoas, né? No caso aqui de Martinho Lutero e outros que estavam ali reivindicando, né, e protestando contra algumas coisas que aconteciam na religiosidade daquele tempo. Por isso, Martinho Lutero, ele recebeu ali a sabedoria de Deus para estar iniciando uma grande reforma no protestantismo religioso, no cristianismo, né? Devido a muitos que dotavam de conhecimento religioso, está enveredando por caminhos que não eram o caminho adequado biblicamente. O último tópico da lição nos diz a graça no contexto contemporâneo. A graça barateada. Há muito a expressão graça barateada foi introduzida na literatura para expressar a vida cristã nominal ou mundanizada. Hoje nós sabemos que muitas pessoas têm banalizado esta graça de Deus, a graça do amor de Deus através de Cristo Jesus. Tem muitas pessoas que se dizem cristãs, mas que vivem de acordo com o mundo, praticando a mentira, a porfia, a inimizade, praticando os pecados que outrora havia antes da convenção. Mas a Bíblia é bem clara: aquele que estão em Cristo Jesus devem viver como Cristo viveu, em amor, em santificação, como nos diz em Hebreus,
que sem paz e santificação ninguém verá o Senhor. Então que Deus continue abençoando sua vida de uma forma toda especial. Foi apenas uma síntese da escola bíblica, né, e que você possa dar valor à graça, que é o favor imerecido de Deus para todos nós. Deus, através da graça, quer salvar todos os homens através de Cristo Jesus. Basta você crer em Cristo, aceitando Ele como Salvador. Feche seus olhos e fale para Deus: eu aceito a Jesus como meu Salvador. Tenha a Bíblia como sua, fonte de fé e prática. E que Deus abençoe a todos vocês. Vos espero na próxima lição, se assim um bom Deus nos permitir. Shalom, povo de Deus.